E aí, gente? E aí, gente, tudo bem? Bom, é, tudo bem? Você já fez a sua blindagem patrimonial? Se não fez, tá na hora de fazer, tá? E por quê? Porque o Lula ganhou as eleições. Eu sou contra o Lula. Eu teria votado o Bolsonaro se eu pudesse. Eu não sou cidadão brasileiro, eu não posso votar no Brasil, mas eu apoio o Bolsonaro. Uma pena que ele não ganhou a reeleição. Eu teria votado nele, eu apoiei ele. Só que existem questões problemáticas intrínsecas da América Latina, e o Brasil faz parte da América Latina, que são muito difíceis e muito complicadas de resolver. E não é uma questão de falta de vontade, é uma questão problemática mesmo, tá? O latino-americano, desculpa a honestidade, mas para a gente falar de assuntos concretos, a gente tem que falar de realidade, tá? Então, o latino-americano é um povo muito problemático. O que é um povo problemático? Existe até uma palavra no inglês que chama entangled, que vem do tango argentino, que significa embaranhado, enredado, enrolado. E não é só o Brasil, a América Latina inteira, eu acredito até que a América Latina em espanhol é mais enrolada que o Brasil. Então tem muita coisa muito complicada, muito confusa. E é por conta da mistura mesmo, tá? Mistura ética, de cultura, de religião. Isso é bonito. Isso não é feio, isso é muito bonito. Essa mistura, essa combinação de várias raças, cores, credos misturados. A questão é a complicação. É a partir de qual momento que isso vai ser uma coisa feliz, uma coisa que você vai poder viver em harmonia. E para isso você precisa de um pouco de uma consolidação, de uma cultura um pouco mais unificada. E eu acredito que a cultura sul-americana, ela ainda é uma coisa em formação, é uma coisa que se vai se misturando, se acompanhando, entende? Tem muito disso na América do Sul. Estou explicando isso por uma questão assim sociológica, antropológica, para tentar explicar porque muitas vezes as pessoas ficam bloqueadas no problema Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Tem coisas que nem Lula nem Bolsonaro vão mudar da noite para o dia. E a América Latina tem problemas muito crônicos, muito complicados. É uma cultura muito complicada. Eu vou repetir, é uma cultura muito complicada. Tem várias coisas complicadas, tá? A primordial, a mais importante de todas elas, que é muito conhecida tanto na Espanha como em Portugal, que são os dois países principais que criaram a América Latina de hoje, que fala português e fala espanhol, é a questão da vida de aparência. O latino-americano, não só o brasileiro, o latino-americano em geral vive muito de aparência. Isso o que significa? Eu tô com a bandeira do Bolsonaro, eu voto Bolsonaro, mas aí você tenta ter uma conversa construtiva e completa e entender por que a pessoa vota no Bolsonaro, e você vê que é um motivo muito superficial. Basicamente é porque o Bolsonaro é loiro, de olho azul, e era militar, e ele é cristão, e ele é pai de família. Tudo bem, entendemos essa parte é muito fácil de entender, essa parte é só de um minuto de conversa com o Bolsonaro, todo o mundo inteiro já sabe isso. Agora, tudo bem, já entendemos essa parte. Agora, o que é mais? Não tem. É muito superficial, tá? Então, isso gera muitos problemas na parte concreta. E daí vem essas surpresas do tipo, como assim Lula foi reeleito? Tinha um político cristão, honesto, trabalhador, que fez trabalho de militar, que inclusive eu falo sempre, todo mundo fala dos militares, estou falando dos militares lá dos anos 70, dos anos 60, outra geração que eu acredito que era a geração até dos avós do Bolsonaro, talvez nem dos pais do Bolsonaro, dos avós do Bolsonaro, sabe? Então, o Bolsonaro ele foi um militar dos anos 90, 80, 2000, ou seja, isso é quase um santo. Isso eu estou defendendo os policiais, não que sejam perfeitos e que mas se você é policial, militar, que mais?
policial, militar, fiscal, se você está nessa área de segurança, até segurança particular também, acho que segurança particular é até mais vulnerável, tá? Porque o segurança particular, ele não tem os benefícios trabalhistas, né? Porque se você for militar ou até PM, você tem um status de ter sido um PM, um policial militar, trabalhado por Estado. Agora, se você é particular, segurança privado, e você é mandado embora, você perde seu emprego, você fica na deriva, você é um empregado comum, apesar de ter assumido uma profissão de alto risco, né? De andar armado, né? Colete de prova de balas. Então, assim, no momento contemporâneo do Brasil, é quase um santo o Bolsonaro, tá? Mas uma população que vive de fachada, de aparência, aí a concretezza, né, igual fala no italiano, a concreta foi a turma do ladrão, do que rouba, né? Porque o que acontece? A vida de aparência, ela dá muita margem à criminalidade. Isso é parte da vida latino-americana. Você está vivendo de aparência, está vivendo de fachada, e aí de repente, nossa, o que aconteceu? Minha geladeira foi roubada. Aí você fala, mas o que aconteceu? Mas você não tinha uma super geladeira famosa, importada? Como é que geladeira que foi roubada? Ah, não vou falar o caso, porque na verdade estava estragada, entende? Vocês entendem a questão? Como a pessoa estava numa fachada, o objeto real foi roubado, ela não consegue nem fazer uma denúncia ou tentar, porque na verdade ela não tinha tal geladeira que ela falava que tinha. Ela tinha uma outra geladeira que não. Então essa confusão brasileira, tá? No meio dessa confusão aconteceu, o Lula entrou, ganhou, não entrou no poder ainda, mas muito provavelmente vai entrar de forma realista. Aí entra a questão. Eu tenho processos na justiça no Brasil, por exemplo, onde eu tenho empresários famosos, importantes, grandes, que apoiam o Bolsonaro, estão me devendo dinheiro. Eu sou vendedor, eu gerei milhões de dólares de vendas para o Brasil e não pagaram, falaram mal de mim para não pagar o meu dinheiro, o meu valor do meu trabalho. Então entra a questão da escravidão e aí entra a questão, o que o Bolsonaro fez para resolver o problema concreto da escravidão no Brasil. Ele retirou a CLT. Eu fui roubado acho que na mesma semana. O Bolsonaro retirou a CLT, o Alexandre Almeida me roubou um contrato e está na justiça americana e brasileira desde 2018. É o caso L90618, o caso do L81018 da minha empresa, a Le Group. Está na justiça, estamos esperando resolver. Então, assim, não resolver, isso é a parte concreta, isso é a realidade. Então, baseado na realidade brasileira, inclusive baseada também no fato de que o Bolsonaro queria legalizar o armamento, o que eu acho que é uma medida extremamente perigosa para o Brasil, porque não tem como controlar o armamento online. Se começa a liberar o armamento, sabe? O Brasil tem muita confusão porque parece muito com os Estados Unidos. Algumas coisas são exatamente iguais, tá? O tamanho do país, a diversidade cultural, a liberdade de expressão. Isso é muito, muito parecido com os Estados Unidos. Outras coisas são absurdamente diferentes. Um americano, ele lida com o direito a ter uma arma em casa de uma forma completamente diferente que eu acredito o brasileiro lidaria com isso. E, ao mesmo tempo, o Brasil precisaria de controlar essas armas todas. E eu acredito que precisaria de um aparelhamento policial muito maior do que o que tem para controlar as pessoas que têm arma. Porque uma pessoa tá sadia, tá bem hoje, mas e vai e tira o porte de arma, e tem a arma. Aí acontece algum problema, 6 meses depois, 2 anos depois, vocês sabem que as cidades brasileiras são muito grandes, são muito caóticas. A sobrevivência na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, não é fácil. São cidades muito grandes, muito estressantes. E de repente a população com uma arma e ainda mais intitulada a usar a arma, porque tem um documento que diz que ela pode usar. Eu acho que ia ser muito perigoso. Daí entra o que eu entendo seja sido a parte coerente da Priscila Chan, que foi a que coordena toda essa mídia brasileira e a política brasileira lá da Califórnia. Do computador dela, ela coordena tudo e ela foi quem decidiu apoiar o Lula, né? E que é através da social media inteira. Ela é a proprietária do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Ela não só isso, mas ela está na Big Tech, ela administra quase todas as empresas de Big Tech. Ela é uma das
chefonas lá da Big Tech da Califórnia, há muito tempo, aliás, né? Ela que era sócia do Eduardo Saverin, que é de São Paulo, eles fizeram esse super negócio da mídia, né? Dessa forma moderna agora que é a social media, né? Então, assim, então ela apoiou o Lula, botou o Lula no poder, né? Essa é uma parte dela. Depois a parte econômica é a Maliko Soros, lá em Miami, que fez a parte econômica, que provavelmente fechou os contratos todos de arroz, de soja, de petróleo, de açúcar, todos para o Lula ter essa parte econômica resolvida. Então, entre a Priscila lá na Califórnia, a Maliko Soros em Miami, fizeram aí esse bem bolado, tá o Lula no poder, mas enfim, entrou o assunto Lula. O que acontece, assunto Lula? Revolução Bolivariana. O que é Revolução Bolivariana? É o que eu comecei a explicar no início desse vídeo. Revolução Bolivariana é esse misto, aí entra a mistura de culturas sul-americana, cultura judaica, Ashkenazi, né, que a religião era, né, a religião do Adolf Hitler, que é muito popular, principalmente na Argentina e no Rio Grande do Sul. Depois tem a cultura judia sefardi, que é a cultura do Silvio Santos Abravanel, a cultura do Luciano Huck, que são os judeus do Mediterrâneo, do Carlos Almeida, né, que foi presidente da Argentina, do próprio Lula, né, que inclusive ele até trocou de nome, ele era da Silva, agora ele é Lula. Isso é muito, muito típico mesmo da comunidade judaica sefardi, que o Lula provavelmente é descendente, o Silva, né, são uma família sefardi muito famosa em Portugal. E depois tem a questão dos escravos africanos, tem a questão dos terratenientes, né, dos latifundiários, depois tem a questão do catolicismo, né, o catolicismo jesuíta, que parece muito com o judaísmo, né, o judaísmo messiânico, né, que é quase sinônimo, né, o catolicismo jesuíta e o judaísmo messiânico são quase religiões quase sinônimas, né, que é o caso do Papa Francesco, que todo mundo na Europa pergunta muito do que quem é Papa Francesco, porque na Europa não entendem o Papa Francesco quando ele faz comentários pessoais, mas aí vem a questão latino-americana, que é da América do Sul. Papa Francesco, católico de profissão, judeu de coração. Então entra a confusão bipolar da América do Sul, entendeu? Tá dando até dor de cabeça de entender essa confusão toda da América do Sul e da América Latina, mas é primariamente da América do Sul, né? Então, bom, nessa confusão toda, Revolução Bolivariana. Por que a Revolução Bolivariana funciona? Porque meio que ela unifica isso tudo, cria um sistema comunista latino, onde parece que é mais fácil de administrar a problemática da América Latina. Por quê? O povo latino-americano foi muito livre, teve muita liberdade, muita oportunidade, mas fez o que com essa liberdade? Entende? O que o povo... É o caso do Alexandre Almeida, tá? O exemplo melhor, acredito, dos meus casos particulares, né? Eu mandei milhões de dólares de vendas, eu transferi uma indústria inteira da região da Ligúria, na Itália, para o estado de Minas Gerais. Eu estruturei, eu ensinei a comunidade do Alexandre Almeida e do Elias Tergilene a falar italiano, a falar inglês, a fazer invoice, a exportação. Eu organizei logística, importação. Eu trabalhei no chão de fábrica. Eu ia para quarry, né? Eu ia lá para mineradora mesmo em Minas Gerais, embaixo sol. Tá, vocês estão me vendo de terno e gravata aqui, mas eu sou uma pessoa de chão de fábrica. Eu ia no chão, eu comia com os peões lá, eu ia lá e comia com a peãozada mesmo. Era aquela montanha de arroz. Eu como uma montanha de arroz também. Eu tenho 1,95 m de altura. Então eram os peões lá com as montanhas. Eu também comendo, trabalho. E o Alexandre Almeida, servido com milhões de dólares de venda, dinheiro cash mandado dos Estados Unidos, não só da Elaine Gerber, do Anthony Pucci, ele me roubou. Foi o Bolsonaro tirar a lei trabalhista, o Alexandre Almeida roubou no dia seguinte. Ele saqueou a minha empresa, ele fez calúnia, difamação. Eu tenho um problema no ombro aqui. Dá pra ver? Um é mais caído que o outro, porque eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu tava trabalhando na Europa, da Europa, né? Mas vendendo produtos brasileiros durante o governo Bolsonaro. E eu não pude fazer minha cirurgia, porque eu não tive como pagar, porque ao mesmo tempo eu tinha que estar me defendendo em delegacia de polícia, reportando. Embaixada Brasileira, eu recebi o telefonema da Embaixada Brasileira em Washington. Agostinho, seu processo tá correto, siga adiante. Eu tive a minha audiência cancelada agora em julho, setembro, marquei em julho, o juiz marcou, eu compareci, agora tá a Priscila Chan lá na Califórnia, porque a empresa que fez a audiência online é do grupo da Priscila Chan, tá lá em São Francisco,
que chama Websco Cisco Systems, né? Mandei, você tem como mandar um hard copy, uma cópia dessa audiência, ver o que, que dá para fazer, porque nem o juiz compareceu, nem o réu. Ele não pagou a conta. Então, assim, depois vem a questão do João Marcos Vencato, servido com milhões de dólares, operação de altíssimo sucesso que eu estava conduzindo lá de Miami. E aí ele recebeu esses milhões de dólares, ele falsificou a marca americana do American Cowboy, botou uma bandeira americana, despachou para meus clientes. Tem problema até hoje na Líbia. Por causa disso, estamos esperando as autoridades brasileiras finalizarem o caso, com prova documental, com foto, com tudo. É a mesma coisa aqui na Argentina. Aqui na Argentina é direito imobiliário, eu tenho imóveis na Argentina. Eu trabalho, entrego, explico, construo, porque eu tenho imóveis que foram construídos pelos meus bisavós, meus antepassados, e eu estou preservando o patrimônio, tá? Entre meu pai e minha mãe, a gente tinha mais de 20 imóveis entre Brasil e Argentina. E na hora H, na hora que o argentino ou o brasileiro se apresenta, é para roubar. Porque você fala de que não, vamos construir isso, vamos pintar essa parede, vamos fazer, tem que fazer uma reunião, tem que negociar, e fala, não, que pero que sim, pero que não, e não faz, tá? A última experiência com o funcionário argentino era instalar a internet de alta velocidade na minha casa para fazer um programa de IT, porque ele é engenheiro IT, então ele queria aproveitar o meu canal para vender via Estados Unidos serviços de IT, de informática, e tudo bem, vamos começar, vamos colocar a internet de alta... Ele não conseguiu executar essa função. Ele não conseguiu, eu não instalei a internet de alta velocidade, era trabalho, foram 3, 4 dias de negociação. E bom, hoje meu irmão passa a mão no telefone, me liga, ah não, então Augustinho, porque a gente quer pagar, é uma coisa absurda, eles estão tentando me roubar os imóveis aqui na Argentina. Então, é uma coisa que se organiza, mas é para roubar, e eu já vi isso muitas vezes no Brasil e na Argentina, muitas vezes. Na hora que a maioria dos brasileiros se organiza, mas muitas vezes, vou te explicar. Vou lhes explicar. Está inserido na cultura. Não é uma coisa que a pessoa está consciente que ela está roubando. Tudo isso que eu estou reclamando, eu estou vendo de um ponto de vista exterior, externo. Do ponto de vista americano. É uma coisa que você vai olhar e vai simplificar. Não, se você está roubando, se você não pediu, você tirou, se você está falsificando o nome, isso é roubo. Você está roubando, isso é roubo. Não, que eu tomei emprestado, não devolvi, tá, mas isso é roubo. Isso é outro hábito do latino-americano, essa vida de aparência, de mudar o nome. Em vez de falar comunismo, eu vou falar Revolução Bolivariana. Em vez de falar Revolução Bolivariana, eu vou falar liberdade. Então, assim, muitas vezes, para entender o que o latino-americano está falando, eu tenho que entrevistar, mas é para coisas simples, tá? Até quando diz bom dia. Bom dia, peraí, você... entendi, você está desejando que eu me retire da sala. Tá, entendi. Entende? Eu traduzi para entender. Porque se eu seguir ipsis literis, a palavra, não dá para entender muitas vezes, tá? Isso é da confusão. Português tem dificuldade. Por isso que no espanhol, na Europa e nos Estados Unidos, usa hispânico e espanhol, para diferenciar o espanhol da Europa do hispânico latino-americano. É uma questão de tentar entender o caso. E bom, vamos falar agora do principal, que é a blindagem patrimonial. Eu apenas expliquei esse panorama, mas é para você entender agora a questão da blindagem patrimonial. A questão da blindagem patrimonial é um serviço autorizado e legal para os empresários que queiram internacionalizar a sua empresa. Internacionalizar significa misturar 2 nações, ou 3, ou 4, ou 20 nações. Isso é internacional. Internacional é mais de um país. O país que oferece o melhor serviço para os brasileiros e os argentinos e os uruguaios, os paraguaios, é os Estados Unidos. Há várias questões muito em comum onde os Estados Unidos podem fazer essa ponte para a empresa se internacionalizar. Motivo número 1, os Estados Unidos também são um país importante, tá? Porque, bom, eu critiquei, falei mal aqui do Brasil e da Argentina, mas tanto a Argentina como o Brasil não somos países pequenos, são países importantes, grandes e multibiliardários. São economias gigantes. Então, no mundo inteiro, se fala de Índia, se fala de China, se fala de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, França, Alemanha, Japão, são os grandes países do mundo, tá? Então, dentro desse universo de países grandes,
Existe uma estrutura onde os Estados Unidos podem oferecer algo que compense as deficiências do Brasil e da Argentina por ser um país que tem muitas coisas em comum e é um país grande e estruturado. Por que eu digo isso? Porque muita gente vai procurar fazer uma blindagem patrimonial num lugar mais barato, num lugar offshore. Ah, não, mas imagina, nos Estados Unidos custa tanto, tem que tirar visto, mas nas Ilhas Caimã, nas Bahamas, não precisa, é baratinho, eu faço online. Imagina, olha que maravilha, eu entro online, abri a conta online, paguei, cobrou $1. É alguma coisa, tá? Mas depois o país Bahamas não vai dar a estrutura que vocês precisam, tá? Porque tem uma estrutura para garantir a sua blindagem patrimonial. Se você abre qualquer país, depois você não vai ter, porque o Brasil é um país gigante. Então, um país pequeno, eu não aconselho, tá? O melhor, o mais correto, o mais direto mesmo é Miami. Por quê? Porque Miami é até melhor do que o Panamá, tá? Porque Miami, tem muita gente que fala português, muita gente fala espanhol, tem muito brasileiro morando lá há muito tempo. Vocês sabem que o português que eu falo, inclusive, é o português americano. Parece português brasileiro, mas é o português dos Estados Unidos. Se você vai para a região de Boston ou Miami, onde tem comunidades grandes brasileiras, tem muita gente que fala exatamente igual eu falo, mas são pessoas que estão morando nos Estados Unidos, às vezes há mais de 60 anos, há 3 gerações. Tem muitas pessoas americanas de 3 ou 4 gerações que falam o português dessa forma, tá? Isso é uma questão da dinâmica americana, tá? Tem muita gente. Então, assim, isso permite uma proximidade maior até do que Portugal, tá? Tem muitas coisas de Portugal e da Europa, a Europa é muito diferente da América Latina, tá? Os Estados Unidos também é novo mundo, é bem mais fácil o processo, tá? Agora, tem custos, essa é a parte que eu quero deixar bem claro. Um dos motivos que é tão problemática a América do Sul é que a América do Sul parece muito com a Europa, com os Estados Unidos e com o Canadá, e que até com a Austrália também, mas ao mesmo tempo a América do Sul não incorporou os valores da Revolução Francesa. Eu estou dando aula de história aqui, mas é importante entender isso, que é uma diferença crucial entre Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Nova Zelândia, Austrália e América do Sul. Porque outras coisas é igual. Tá? Tem tanta gente de origem europeia, tanta gente de origem africana, tanta gente de origem indígena na América do Sul. É praticamente igual à América do Norte, mas tem essa diferença. Tá? Entendam que houve guerra nos Estados Unidos para fazer essa revolução do trabalho de eliminar a escravidão. O norte dos Estados Unidos bombardeou cidades como São Paulo, como Buenos Aires. A capital da Geórgia, Atlanta, era tão grande como Buenos Aires. Acho que Dallas também, Houston, é do tamanho do Rio de Janeiro, são cidades grandes, importantes, ricas, onde se fazia exportação do algodão, a exportação do arroz, do trigo, e da mesma forma como se faz na Argentina até hoje, como se faz em Porto Alegre. Então o que acontece? Foram bombardeados, houve uma guerra. E venceu o norte, que defendia valores cristãos, que defendia valores da classe média, valores da liberdade, que vinham da Revolução Francesa, tá? Que vem dessa amizade Estados Unidos e França. Por isso que a Torre Eiffel foi fabricada nos Estados Unidos e a Torre da Liberdade, em Nova York, foi fabricada na França. Estátuas gigantescas, foram de navio de um país para o outro. Essa é a aliança francesa que o Brasil e a América Latina têm dificuldade de assimilar pela questão da escravidão. Pela função dessa escravidão é que vem toda a problemática social que nunca se resolve nunca, e bom, arrancou a Revolução Bolivariana, o povo está pedindo paz, o povo está pedindo estabilidade, o povo está pedindo pagamento. Aí entra, por exemplo, eu sou da área comercial, né? Então eu defendo a direita, eu sou uma pessoa de direita. Uma questão de identidade. Isso na Europa e Estados Unidos eu me identifico mais com a direita, que eu sou uma pessoa que vem da indústria. Então eu sou mais concreto, a minha vida é mais em ciências exatas. Então eu apoio mais a direita. Então eu gostaria que o Bolsonaro tivesse feito um trabalho melhor. Da mesma forma que o Donald Trump nos Estados Unidos também. Mas o que acontece? Qual que é a minha dificuldade de trabalhar com o Brasil? Mesmo o grupo do Bolsonaro não paga o comercial. Tem problemas de pagamento sérios, ou seja, eles escravizam também. Então,
que é o caso do Alexandre Almeida, o João Marcos Vencato, que eu citei aqui, eu tenho outros empresários antes dele, sempre é problemático, pessoas de direita que apoiam Bolsonaro, mas não pagam. Então, assim, são as mesmas pessoas que estão promovendo essas protestas agora. Então, por isso que eu não confio, você não vai vingar, porque eles não estão pagando, eles continuam pregando a divisão de sociedade, de rico e pobre, e continuam propagando a escravidão. Eles não fizeram esses ajustes sociais para integrar a América do Sul com o mundo europeu e americano. Então ficou só no nível fachada, só no nível estético. E bom, deu no que deu, aconteceu, Lula entrou no poder, e aí vai ver essa questão da Revolução Bolivariana. Revolução Bolivariana é a solução? Eu acho que não é, tá? Eu acho que não é. Não é. A solução teria sido a turma do Bolsonaro pagar a conta para pessoas como eu que sou comercial, tá? Mas tem pessoas da publicidade, artistas, professores, universitários, para explicar e tratar de organizar o Brasil. Não pagam a conta, achou que todo mundo ia incorporar o mundo deles, entende? Não, entendeu? Então não resolveu e trouxe a Revolução Bolivariana. O Lula ele não vai resolver, mas o Lula talvez vai organizar um pouco a questão social, porque de alguma forma nem a Priscila Chan na Califórnia, nem a Maliko Soros em Miami são burras, tá? Podem falar o que quiser da comunidade dela, mas elas não, burras elas não são. Elas são extremamente inteligentes, tá? A Priscila Chan é chinesa, americana, judia, ashkenazi. A Maliko Soros é japonesa, americana, judia, ashkenazi também. Ou seja, em matéria de inteligência, eles são extremamente inteligentes, tá? Então, tem que pensar com carinho por qual motivo elas decidiram apoiar o Lula. E botaram o Lula no poder. Não só apoiar como, bom, ele tá lá, né? Então, assim, o Lula é um bom porta-voz, obviamente não é ele que administra o Brasil, isso é óbvio, né? Se alguém acredita que Lula, obviamente, não tem como. O Lula não sabe nem falar direito. Imagina que vai administrar a oitava, quinta economia mais importante do mundo, uma economia altamente complexa dos anos 2000? Obviamente não, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer esse porta-voz, ele vai fazer essa questão de calmaria, vai organizar e vai entrar um misto, acredito, um modelo chinês, coreano, de tentar organizar, acomodar todo mundo no Brasil através de estatizações, democratização, dividir um pouco propriedade, dividir terras. Eu não acho que vai ser drama e caótico igual que foi na Venezuela, porque o povo brasileiro e o povo argentino é muito diferente do povo de Caracas e da Venezuela. Ao mesmo tempo, a Venezuela foi em outro momento, toda a parte intelectual da Venezuela migrou para Miami, o país ficou à deriva, sem ninguém com curso superior, foi todo mundo embora. Eu não acho que isso vai acontecer na América do Sul. Então, nós vamos continuar trabalhando aqui, nós vamos continuar existindo aqui. Agora, existe uma questão pessoal, o seu caso específico, como você quer lidar com essa transição. A Revolução Bolivariana já começou em 2005, né? Já são 15 anos. Enquanto o Bolsonaro estava tentando trabalhar, ela continuou, né? Tanto que o Lula voltou firme e forte. O pessoal do PT quietinho, mas trabalhando sério, tanto que ele apareceu para brilhar e ganhou, né? Então, enfim, tem as questões da fraude, etc., mas tudo bem, tá aí. Então, o que acontece? Na sua questão individual, você tem que escolher como você quer se adaptar a essa transição do final desse Brasil independente, autônomo, livre, onde as pessoas poderiam livremente escolher o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com a sua empresa, quem contratar, se pagar alguém ou não pagar, entende? Igual aconteceu no meu caso. Vamos contratar o Augustinho, europeu, americano, chiquérrimo, fala inglês, espanhol, gosta de trabalhar, vendedor, assim, mas beleza, vamos manipular ele para de um jeito a gente aproveitar essa liberdade que a gente tem para não pagar a conta depois, porque depois que ele está na global, né, não precisa mais dele, a gente já está com o dinheiro entrando, eles já estão com o cliente estruturado, vão passar a mão no telefone, falar mal do Augustinho, não, vamos pagar ele, vamos lá para... Vamos tacar, mandar bala nos clientes do Agostinho, ainda falar mal dele, culpar ele, que eu já ouvi, tá? Já chegou pra mim. Eu já fui vítima de todo tipo de calúnia, desde me chamar de louco, falar que eu roubei, que eu menti, que tudo.
E os clientes ficam até assustados, né? Mas é a mesma pessoa. O Augustinho que teve aqui por 2 anos explicando, agora ele é ladrão, agora ele roubou, agora ele isso, mas ele não tá mais na empresa. Na maioria dos casos, inclusive, não vingou, tá? Se alguém acha que a maioria desses empresários que eu tô acusando, que eu tô explicando aqui o caso, não estão se dando super bem, e agora, bom, a Revolução Bolivariana vai ser pior ainda, né? Porque agora vão ter que incorporar funcionários do Estado brasileiro dentro das suas empresas. Principalmente as empresas que têm ativo fixo. Por que ativo fixo? Porque se você é uma transportadora, você é caminhões, você pode parar os caminhões e vender os caminhões e você está livre. Se você tem empresa de avião, por exemplo, uma companhia aérea, você pega e vende os aviões, até para o exterior, para exportação, os aviões não precisam ficar. Agora, se você tem ativo fixo, ou seja, você é proprietário de uma rede de hotéis, você tem 4 hotéis, 5 hotéis, não tem como você pegar esses hotéis e retirar do país. Hotel, é uma construção física. Se você tem rede de lojas, eu tenho 10 lojas de biquíni no Rio de Janeiro, São Paulo, não tem como você pegar essas lojas e levar, se o negócio está ali. E as principais que são as cadeias produtivas, tá? Fazendas, indústria de plástico, indústria de móveis, indústrias de ferramentas, em tudo que é material de construção, de construção industrial. Você tem um terreno em Contagem e você tem 10 máquinas e você tem essa questão concreta. É praticamente impossível você desmontar, ou se você desmontar, vai ser muito barato. Ou lá, não sei o que, eu desmonto tudo e vendo para algum cliente na China ou no outro país que vai querer comprar. Vai ser muito caro. Então, assim, uma maneira de você minimizar esse problema e você ter uma distância de segurança, até para você ter mais tempo na transição, é a blindagem patrimonial. E para isso eu estou aqui. Esse assunto eu vou discutir em particular, porque cada caso é um caso, isso é tudo que é direito, contabilidade, é muito pessoal, da família, aliás, né, dos sócios, são 3 sócios, são 2 sócios, o tamanho das terras, o valor, tem que questionar também o valor, se a sua empresa tem um valor considerável para justificar o custo de absorver isso. Se vocês são empresas pequenas, às vezes convém fazer uma associação entre 10 empresas, é mais complicado, mas vocês podem unificar, tá? Vamos supor, tem 4 lojas de biquínis, ou tem loja de sapato, ou tem o setor calçadista, umas 20, entendeu? Você pega um CDL, sabe? Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, junta esse grupo de 20 lojas, monta uma empresa nova no Brasil, que seria a sociedade dessas empresas todas, e daí faz uma blindagem patrimonial para esse grupo inteiro. Daí esse grupo inteiro fica resguardido como uma empresa em Miami. E daí lá de Miami a gente administra, mas é uma questão burocrática, a empresa continua operando, mas como uma empresa americana, uma empresa estrangeira operando no Brasil. Isso te mantém numa situação de autonomia que você pode continuar operando, mesmo que o Estado brasileiro comece as estatizações. No caso da sua empresa, ele vai ter que conversar com o consulado americano, porque a sua empresa é americana, vai ser uma empresa americana. Então ele vai ter que conversar em Washington para decidir se pode, porque são empresas estrangeiras. Tá bom? Agora, isso é muito legal, isso é completamente possível hoje, mas muito provavelmente não vai ser possível daqui a alguns meses, tá? Então, quanto mais rápido vocês tomarem a decisão de fazer a blindagem patrimonial, melhor. Me escrevam um e-mail, tá aqui escrito, Le Group Foods, Law and Export Group, foods@gmail.com. E o meu WhatsApp tá aqui, mais 646-519-0070. 646 é de Nova York, tá? 1 é Estados Unidos, é o meu WhatsApp. Dali eu vou responder poucas perguntas, porque, de novo, vocês não vão fazer a blindagem patrimonial comigo. Eu não sou advogado, eu sou comerciante, trabalho com vendas. Isso vai ser com uma equipe de advogados que é muito famosa, muito grande, é um escritório gigante lá em Miami, tem muita experiência de mais de 20 anos nesse assunto, e também vistos, imigração, compra de imóveis, tudo. Então, a questão pessoal,
Agora, o principal é fazer primeiro a blindagem patrimonial para você ficar um pouco com uma distância de segurança dessa questão, dessa problemática. Uma medida simples que o Lula pode fazer muito rápido é obrigar todas as empresas a terem um funcionário estatal, por exemplo. Tá? Isso já aconteceu na África do Sul, na Venezuela, obviamente, em vários outros países. Então, e todo mundo vai para Miami, tá? Então, eu tenho muita experiência no assunto. Então, assim, se colocar esse funcionário, qual que é o problema? Você já está numa situação de uma empresa mista, estatal e particular. Então você já não tem mais a autonomia para tomar uma decisão dessas. Ah, eu quero fazer blindagem patrimonial nos Estados Unidos. Não posso mais. Por quê? Porque já tem uma pessoa do governo trabalhando na sua empresa. Então o que acontece? Ele vai fazer parte do corpo diretivo dessa empresa. Então, ele vai ter que dar ok. E, obviamente, se ele é um funcionário do Estado, ele não vai dar ok para um país estrangeiro e vender, porque isso, inclusive, vai contra a filosofia nacionalista do Lula. Vai contra, não é essa a ideia. Nem do Lula, nem da Cristina Kirchner, nem do Simão Bolívar, ninguém. Tá? Então, vai contra. Então, uma decisão pessoal. Ao mesmo tempo, eu queria aclarar também. Hoje, o procedimento é completamente legal. Se vier leis novas desse tipo, não vai ser mais legal, porque já não vai poder, tem que fazer com o aval do governo, porque já tem um funcionário estatal dentro da sua empresa, você não vai poder fazer isso. Hoje é completamente legal, por isso quanto antes fizer melhor. E outra questão é o drama, tá? Eu não faço drama. Pensem na sua vida, o que você quer para sua vida, se você está de acordo, se você não está de acordo. Eu não gosto de alarmar as pessoas, dizer assim, nossa, você tem que fazer isso, senão não vai acontecer. Olha, de repente a Revolução Bolivariana está fazendo um favor para você e para sua família. Você vai ser uma vida mais tranquila. Olha, eu vou te falar porque eu estou dos dois lados. Eu já fui empregado, empregador, conheço o sufoco dos dois lados. Existe uma questão da natureza do empreendedor. Por isso que eu acho que quem é empreendedor de verdade vai empreender e abrir a segurança patrimonial, a blindagem patrimonial em Miami para continuar com essa natureza livre do empreendedor, que é a que eu tenho também. Mas, ao mesmo tempo, se você passar na situação de empregado, primeiro que você vai ser o gerente dessa fábrica, você vai ser o diretor dessa fábrica. Se você é dono dessa fábrica, não é que você vai ser peão, você vai ser, com todo respeito a quem é peão, tá? Agora, mas você vai ser o gerente, você vai continuar sendo o presidente dessa organização. Mas você vai ter esse casamento, né, com um funcionário que você vai ter que explicar, ou seja, você não vai mais ter essa liberdade. Agora, isso vai de contra com a Revolução Francesa e a Guerra de Secessão Americana. Isso isso é o contrário dos Estados Unidos. Então, se você quer continuar com essa liberdade, com essa autonomia, mas é uma questão ideológica, filosófica, de como você quer viver, se você quer continuar, ou você quer aceitar esse desafio de enfrentar, ter sócios estatais na sua empresa. Vocês entenderam? Tem uma questão aí pessoal, tá? Eu, particularmente, eu prefiro fazer blindagem patrimonial, se eu posso. Entra a questão, eu quero, eu posso e eu consigo. Posso, você pode. Então, por isso que eu gosto de entrevistar. Entre em contato que eu vou entrevistar para entender o seu caso, para saber se você pode. E se você precisa. Então você quer, tudo bem, entrou em contato. Depois vamos ver se pode. Porque a questão tem custos. Aí entra a questão da escravidão. Isso muitas vezes cola no Brasil, mas não cola nos Estados Unidos. Fala assim, não eu quero, mas eu sou legal, minha empresa é boa, isso, faz para mim, porque depois eu te pago depois. Não existe isso nos Estados Unidos, porque é a questão da escravidão. A escravidão é proibida por lei, tanto nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia. É por lei. Não pode escravizar, nem ser escravizado. Então, o que acontece? Se você insistir muito que você quer o serviço grátis, isso fica até embaraçoso para quem está te atendendo, porque isso é proibido nos Estados Unidos. E às vezes entra a questão do conflito, do choque de culturas, porque é permitido no Brasil e na Argentina, mas é proibido nos Estados Unidos. Então não pressione para a gente trabalhar de graça ou com promessa de pagamento futuro, porque isso é proibido por lei. Isso é proibido por lei. Isso a gente estaria sabotando
às leis americanas. Não é esse o princípio da blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial é para americanizar a sua empresa um pouco. Por isso até que é permitido, porque existe esse diálogo entre Estados Unidos e Brasil. O governo brasileiro até agradece que a gente orienta nessas questões, porque, em princípio, o governo brasileiro também é contra a escravidão. A escravidão também, ela não tá, a abolição da escravidão não está em prática no Brasil, mas ela foi abolida. A nível fachada foi abolida há mais de 100 anos. Mas na prática existe, né, firme e forte até hoje, tanto que, aí voltando ao assunto da Priscila Chan, ela aprendeu a escravizar via Facebook, Instagram e WhatsApp no Brasil, né? Foi o Eduardo Saverin que ensinou não só o Mark Zuckerberg, mas a Priscila Chan e a comunidade toda da Big Tech lá na Califórnia, que está deixando os americanos de cabelo em pé. Isso é outro assunto que tem no meu canal também, que é o da social media, dos processos na justiça trabalhista, né? Que a gente está desde 2019, na comarca de Dublin, na Irlanda, onde a matriz, assim, clandestina dessas empresas, a gente está lá esperando as autoridades europeias e americanas executarem o processo, que é uma questão da escravidão dissimulada, que a Priscila Chan, por isso que ela entende bem Brasil, por isso que ela apoia o Lula, tá? Agora eu já tô misturando vários assuntos, tá? Mas voltando ao assunto blindagem patrimonial, entre em contato, que nós estamos aqui para explicar tudo. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá bom? E boa sorte aí com essas mudanças todas e paciência, né? Pedir a Deus para ser uma transição pacífica, com pouca confusão e que as coisas vão se organizando de uma forma pacífica e diplomática entre as comunidades e chegar num acerto, e entendo que todo mundo é livre para ir embora do país. Eu acho que só Cuba e a Coreia do Norte que tem esse controle radical de que a pessoa não pode ir embora. Acho que a Venezuela mesmo não tem, né? E não acredito que isso vai ter na América do Sul de jeito nenhum. Então, é uma questão de decisão e de escolha. Agora, a parte burocrática é importante. Blindagem patrimonial tem que ser feita antes das leis novas, porque entraram as leis novas, não vai mais poder. Não vou nem dizer que vai ter como dar um jeitinho, porque não vai mais poder, vai ser uma coisa muito complicada, então não vai mais poder. Você vai ter que aceitar e trabalhar dessa forma, tá? Porque, por exemplo, a China já é assim, tem vários países que tem esse sistema misto, né? De todas as empresas, Dubai é assim, Emirados Árabes, então você tem um sócio, você tem que ter uma participação, então como que já existe isso em vários países do mundo. Então, não permite. Agora, hoje permite, porque tem essa questão toda da liberdade, tá? Então pode, tá? Agora, o Lula arrancando com as... Eu tô falando do lado empresarial, tá? Mas depois tem várias outras ideias, né? Que eu já ouvi falar que ele vai fazer também a questão dos imóveis pessoais, que na sua casa, que você vai ter que liberar pedaços da sua casa para pessoas estranhas morarem. Isso já seria a nível pessoal, aí eu não tenho muito o que fazer, isso é uma coisa interna do Brasil e da Argentina. Agora, o que eu estou explicando é empresarial, e pode sim, mas tem que fazer rápido, tá? Estamos aqui, entre em contato, tá? Um abração aí e boa sorte aí em tudo, tá? Vida pessoal, profissional, em tudo, tá? Vamos rezar que vai dar tudo certo, já não deu, né? Mas que vai ser menos pior do que a gente tá imaginando, sem drama, pelo amor de Deus, sem drama, tá bom? Um abração, ó, Augustinho aqui, é um prazer fazer esses vídeos, tá? Estamos à disposição. Abração, saludos, atentos, and have a nice day. Thank you very much. I speak English very fluent, so let's finish speaking English, okay? I do speak English very fluent. I have all my life in the United States. Eu estou nos Estados Unidos desde 99. Meus ancestrais vieram dos Estados Unidos, parte, né, da minha família, inclusive, migrou dos Estados Unidos para a América do Sul. Então, eu sou descendente de irlandês, na verdade, que morou nos Estados Unidos, né? E eu mesmo estou nos Estados Unidos desde 99. Meu pai, minha mãe já estiveram, minhas irmãs. Então, assim, eu conheço muito os Estados Unidos inteiro. Trabalho há mais de 20 anos, sou 99 nos Estados Unidos. Texas, Alabama, Tennessee, Califórnia, Nova York, Maine, Chicago, Illinois, Wisconsin, Kentucky, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, que mais? Tennessee, Memphis, eu conheço tudo, Las Vegas, Califórnia inteira,
vários estados, eu tenho muito chão dos Estados Unidos, tá? Então, estamos aqui, tá bom? Vamos continuar fazendo vídeos, lives, etc. E tirando todas as dúvidas, tá bom? Ó, um abração e have a nice day there, ok? Cheers!